Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje. Hoje que é quarta-feira, 11 de fevereiro. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, a Jesus, nosso mestre e amigo, nosso modelo. Agradecer mais uma vez por mais este dia, mais esta bênção, este presente que foi acordar, abrir os olhos da carne para as experiências que nos esperam. Pedimos o amparo da espiritualidade amiga, nosso anjo guardião, espíritos amigos e protetores, que possam estar conosco, na medida do possível, a nos inspirar as boas ideias, os bons pensamentos, os bons caminhos. Gratidão, Pai, por tanto que nos há dado. Gratidão, Mestre, por tanto ensinamento. Gratidão, espiritualidade amiga, por tanto auxílio. Fiquem conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver uma passagem para o nosso pequeno estudo, pequena reflexão do dia. Vamos ver o que nos vem. Pedir e Receber, capítulo 27, item 11. Vamos ver se está dentro de algum macroassunto. Sim, está dentro de ação da prece, transmissão do pensamento. Então, capítulo 27, item 11. Vamos lá. Pela prece, o homem atrai para si o auxílio dos bons espíritos, que vêm ajudá-lo a sustentar suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Através desse auxílio, ele adquire a força moral necessária, nós adquirimos a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao bom caminho. Desta maneira, ele desvia de si os males, nós desviamos de nós os males que nós iríamos atrair por nossas próprias faltas. Por exemplo, um homem sente sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e suporta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimentos. Terá ele o direito de lamentar-se caso não obtenha a cura através da prece? Não, pois ele poderia ter encontrado na própria prece a força para resistir às tentações. E aqui termina o nosso item 11, nós também vamos ficar por aqui. Porque, apesar de ser curtinho o nosso item, um assunto aparentemente simples, nos dá bastante para refletir. Como nós já comentamos aqui, muitas das coisas, das passagens que nos vêm no Evangelho, nós já conhecemos, nós já lemos. Então parece que às vezes a gente não vai aprender nada com aquele momento, com aquelas palavras, mas não vamos nos enganar. A própria doutrina nos ensina que conforme nós vamos evoluindo, véus vão sendo tirados. Então, com certeza, cada vez que nós abrirmos o Evangelho, mesmo que seja numa passagem que nós já lemos ou num tema que nós já vimos, nós temos algo novo para aprender. E se nós acharmos que não temos,
nós temos que começar a nos preocupar, porque é sinal que nós estamos estagnados em nossa evolução intelectual e moral. E espiritual, consequentemente. Por que eu estou chamando a atenção? Porque muitas vezes, sim, pode parecer que aqui durante o nosso evangelho diário os assuntos ficam repetidos, não é mesmo? E a gente parece que está falando mais do mesmo, mas justamente a intenção deste nosso momento aqui, e assim como deve ser o momento da nossa prece, da nossa comunhão com Deus, com o Pai, é essa relação íntima de reflexão sobre os atos corriqueiros do dia a dia, porque aqui não estamos para fazer um estudo aprofundado da doutrina espírita. E isto cada um vai fazer num outro momento, na sua casa espírita, num grupo de estudos online. Aqui não. Aqui nós refletimos sobre a vida, sobre os pequenos atos da vida cotidiana, através do Evangelho, para que não corramos o risco de divagar. Por isso que nos baseamos no Evangelho. E aqui, o Evangelho vem nos falar que é pela prece que nós vamos atrair o auxílio dos bons espíritos. Isso nós já sabemos. Nós fazemos isso na nossa prece inicial e na nossa prece final todos os dias. Começamos agradecendo a Deus, depois agradecemos a Jesus e depois chamamos o nosso anjo guardião e os espíritos protetores e amigos, para que eles venham nos auxiliar. Porque sim, somos preparados para reencarnar, para passar pelo que tivermos que passar, mas somos preparados e viemos com um tutor, que é o nosso anjo guardião, que pode nos auxiliar, assim como temos o livre-arbítrio para não escutá-lo, para querermos seguir sozinhos. Então aqui diz, pela prece é que a gente atrai. Por que pela prece? É porque tem que existir uma relação de troca? Deus fica lá esperando eu pedir uma coisa para me mandar outra? É óbvio que não. No primeiro momento a gente acredita nisso e tá tudo bem, mas depois, com o amadurecimento intelectual, a gente vai entendendo que é pelo pensamento, por afinidade, por transmissão, por esse alinhamento de pensamentos. Então, quando vamos orar, nós projetamos o nosso pensamento para pedir, para agradecer. E aí, essa transmissão de pensamento que é jogado no fluido cósmico universal vai chegar a quem tiver que chegar, a quem estivermos endereçando a nossa prece. Por isso que a prece é tão importante. E aqui fala, a gente faz a prece e os bons espíritos vêm nos auxiliar. Para nos inspirar os bons pensamentos, como nós falamos na nossa prece, e é através desse auxílio que a gente sente força para não cair nas armadilhas que nós poderíamos cair, não é? Para vencer as dificuldades, porque sim, a gente vem com dificuldades, a gente não veio para passar pelas facilidades, e sim para vencer as nossas dificuldades e retornar ao bom caminho, se a gente se desviou dele. E aqui diz, dessa maneira a gente se desvia dos males que as nossas próprias faltas nos colocam. E aí fala, aquela pessoa que arruinou sua saúde pelos excessos, pode lamentar se não receber a cura? Não pode. Por quê? Por culpa, não, agora Deus vai te castigar, tu vai ficar sofrendo porque tu tirou tua saúde, porque fez uso de muita bebida alcoólica, fez uso do cigarro, das drogas, de muita comida, ou então contaminou todo o teu ambiente psíquico com fofoca, adoeceu, então agora tu vai sofrer o castigo. Não, é claro que não. Mas, assim como a gente percorre o caminho de ida, a gente tem que percorrer o caminho de volta. É questão de reparação. A cura vai chegar? Vai.
no momento em que nós já tivermos reparado todos os processos necessários ao entendimento do espírito de que aquilo foi uma falta. Esse é o processo, não o processo de culpa e castigo. Isso na doutrina não. Então é disso que se trata, que nós possamos entender melhor o que é o momento da prece, o que é o movimento da oração, que é o nosso pensamento se projetando para algo real. Muito bem, muito bonito. Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que nos vem hoje? Vamos lá. A reencarnação, capítulo 7, segunda parte. Pergunta 396. Algumas pessoas acreditam ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido, que se apresenta a elas como a imagem passageira de um sonho que em vão tentam reter. Essa ideia é apenas uma ilusão? Então, Kardec está perguntando que algumas pessoas têm uma vaga lembrança de alguma coisa, que pensam que é um sonho, às vezes acreditam que é uma vida passada, algum sentimento. Kardec está perguntando, isso é uma ilusão? Vamos ver o que os espíritos responderam. Algumas vezes é real. Entretanto, frequentemente é uma ilusão contra a qual o homem precisa tomar cuidado, porque pode ser a consequência de uma imaginação super excitada. Bom, mais uma vez, vamos comentar que lemos uma pergunta isoladamente, mas o entendimento maior só acontece com o estudo sério da obra inteira. Mas aqui, essa lembrança ou essa sensação que a gente pode ter tido por um sonho ou por uma percepção de que vivemos uma vida, fomos alguém no passado, é real ou é só uma ilusão? Os espíritos dizem que algumas vezes pode ser real. Ok, algumas vezes pode ser, mas na grande maioria pode ser uma imaginação superexcitada e que nós temos que ter muito cuidado com isso, para não ir buscar essas informações nos lugares errados, para que não nos tornemos até bobos fazendo algumas análises. Ai, a gente escuta às vezes, né, a pessoa dizendo, ai, me falaram que eu fui uma rainha. Vocês já perceberam que sempre a gente foi uma rainha ou um rei ou, né? Então, nesse sentido que vem assim essa super excitação. Ah, porque eu sou muito vaidosa, então eu fui uma rainha. Não quer dizer, né? A gente pode ser vaidoso e não ter sido, ter tido um grande cargo. Então, essas especulações que para quem entra numa linha mais séria de reflexão sobre a doutrina não vai fazer. Não vai ir buscar querer saber quem foi na vida passada. Essas coisas que sempre, a não ser que seja de extrema importância, num cenário muito específico, não valem a pena. Porque aí vira assim uma, como fala aqui, uma imaginação superexcitada, que vai mais nos fazer de bobos do que nos ajudar em alguma coisa na nossa evolução. Vamos ficar atentos. Bom, vamos encerrar então com uma prece onde vamos projetar os nossos pensamentos e assim chegar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, ao nosso anjo guardião, aos espíritos protetores que venham nos auxiliar no nosso dia, na nossa jornada que se inicia, para que não nos percamos no caminho, para que queiramos escutar os alertas, os carinhos que nos mostram por onde seguir. Gratidão, Pai, por tanto
Gratidão, mestre e amigo, pelos ensinamentos e por este momento em que estivemos juntos. Gratidão, espíritos amigos, por tanto amor, tanto carinho, tanto amparo. Fiquem conosco, não desistam de nós. Fiquem conosco hoje e para todos sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.